obrigado pela graça. Para acreditar que quero ser abençoado, primeiramente tem que ter bens materiais na mão, depois é que vai acreditar isto é falso. O que eu quero dizer para o tema de hoje, que Deus seja louvado. É um tema profundo, é um tema que a gente temos que considerar isso. De nascer vraiment mingi nzamba sungi ngai porque na oyo nyonso na zwe na Mateio oyo. A Bíblia nos diz, sem a fé é impossível agradar a Deus. Primeira evidência, o seu fôlego de vida. Aleluia. Eu não sou digno de tu entrar em minha casa. Quando acreditamos, é assim que veremos a manifestação do sobrenatural nas nossas vidas. Tu pedes alguma coisa a Deus. Não, Deus, eu quero que me des uma família. Um pregador inspirado, um pregador que é chamado mesmo, que Deus escolheu para vir libertar o povo mesmo. O pregador Bengue entrou mesmo na profundidade. Fala apenas uma palavra. Mas o meu servo sarará a cobica. Ilustramos ao povo de Deus que tem que ter a fé em Cristo, que tudo quanto nós pedirmos na fé, Cristo vai nos conceder. Que a graça do Senhor continue a fluir abundantemente na vida dela. Porque este centurião tem uma lição importante para a igreja de Cristo hoje. Coisa nessa tarde. Com todo respeito e consideração. Convidar o nosso irmão Bengue Sebastião. Uma salva de palmas para todos. Alegre para ouvir a palavra de Deus. Eu quero que tu manifestes essa alegria. Será que estamos alegres para ouvir a palavra de Deus? Diz no teu irmão que está próximo que Deus quer falar. Diz, Deus vai falar agora. Então prepara os teus ouvidos porque Deus vai falar. Tupete milele makasi pona tina kongo na Mateus capítulos 8, versículos 5 a 13. Mateus capítulo 8, versículo 8 e 13. Capítulos 8, versículos 5 a 13. Capítulo 8, versículo 5 a 13.
Ntango Yesu azalaki kokota na Kafarnaum, komanda moko ya basoda ya Rome aye epai na ye. Mpe abondeli ye boye. Mokonzi, mosali na ngai alali na ndako. Azali lisusu koningana te. Mpe azali koyoka pasi mingi penza. Yesu alobi na ye, nakokende kobikisa ye. Kasi komanda ya basoda azongisi, mokonzi na ngai, nazali nani po okota na ndako na ngai? Kasi loba kaka liloba moko, pe mosali na ngai akobika. Pamba te ngai pe natosaka bakonzi na ngai, nazali pe na basoda oyo batosaka ngai. Soki nalobi na moko kende akei, soki nalobi na mosusu yaka aye, pe soki natindi mosali na ngai, sala mosala oyo asali yango. Tangu Yesu ayoki bongo, akamwe pe alobi boye na batu oyo bazalaki kolanda ye. Nazali koloba na bino ya solo, nanu namona bondimi ya ndenge oyo te. Ata kati ya batu ya nanu amoni bondimi oyo te, ata na kati ya batu ya Israel. Maloba na Nzambe wana. Amém. Assim diz a Bíblia em português. Amém. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se alguém, um centurião, que lhe rogava dizendo: Senhor, o meu criado jaze em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus: Eu irei e o salvarei. O centurião, porém, replicou-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado as minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao servo faze isto e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, reclinar-se à mesa do Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados na greva exterior, ali haverá choro e ranger de dente. Então disse-lhe Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito assim como creste. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Palavra do Senhor. Vamos nos sentar na paz de Deus. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta tarde para poder falar na parte dele. Mais uma vez, obrigado, pastor Vemba Marcelo, pela oportunidade de estar aqui no altar para sacrificar a favor de Deus. O altar é caro. Não, cher, exagero. Altar é caro. Então, para estar aqui e fazer sacrifício a favor de Deus, essa pessoa tem que ter confiança em Deus através de ti para falar no povo dele. Porque que nós falamos pode fazer crescer a sua vida cristã, também pode destruir a tua vida cristã. Aleluia. Por isso que tem que ser alguém de confiança em Deus para estar aqui e falar, ser a boca de Deus. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Merci, papa. Sem esquecer o meu bispo Macuzulo, Na personnalité bispo
Makuzulu. Muito obrigado pelo convite formado. Merci pour l'invitation Pesatingai. Nós estamos sempre disponíveis. Toza chaque fois disponible. Qualquer dia que você achar que podemos vir, estamos prontos. Nós vamos ver simplesmente o nosso calendário. Se não temos nenhuma atividade, estamos prontos para vir. Aleluia. Deus abençoe todos que estão aqui neste lugar. Aos meus queridos papais, às minhas queridas mamães, às minhas irmãs, aos meus irmãos, às nossas crianças. Que Deus abençoe toda a congregação. Aplausos fortes para a glória de Deus. O nosso tema de hoje é a fé do centurião. Eu queria aumentar para o Cafarnaum. A fé do centurião de Cafarnaum. Ya mokonzi ya Cafarnaum. Ya mokonzi ya mapinga ya Cafarnaum. Mokonzi ya mapinga ya Cafarnaum. Aleluia. Amém. Acho que todos temos lapiseira e temos caderno. Vamos escrevendo. Amém. Se vocês acharem que estou muito apressado, mandam parar. Eu tenho paciência para pregar a palavra de Deus. A fé do centurião. Eu vou dividir o nosso tema em duas fases. Primeiramente quero falar sobre a fé. Depois vou definir o que significa centurião. Depois vamos ver qual é essa fé que o centurião tem. Porque este centurião tem uma lição importante para a igreja de Cristo hoje. Aleluia. Então vou primeiramente começar por definir o que é a fé. A fé é a certeza. A certeza, assurance de receber o que nós esperamos e ter prova daquilo que nós não podemos ver. Certeza, assurance de receber o que nós esperamos e a prova daquilo que nós não podemos ver. Se queres ver essa definição, está no livro de Hebreus capítulo 11, versículos 1. Presta bem atenção. A fé é ter a certeza de algo que eu espero receber, mas não vi. Um exemplo. Eu posso estar a falar com o bispo. Suponhamos que o bispo está a me contar uma história interessante. Mas eu, ao mesmo tempo, viajo na mente. Começo a pensar. Eu acho que eu deixei 10 kwanzas naquele bolso daquela calça. Mas será que da maneira que eu deixei em cima aí na mesa, será que não vão tirar? Mas ao mesmo tempo estou a conversar com ele. Mas realmente o que o bispo está a falar, eu não estou a entender. Mas o bispo está a continuar a falar. Os meus pensamentos não estão no bispo, estão no dinheiro que eu deixei. Aquilo é a fé. Aleluia. A fé é isso. A fé é aquilo em que pessoas não podem ver. Por isso que na fé você não pode ver com esses olhos. Também não pode ouvir com esses ouvidos. Aleluia. Amém.
A Bíblia nos diz, Bíblia esoloba sem a fé na kozanga é kondima impossível agradar a eza Deus. impossible kosepelisa nzambe. Por isso que a Bíblia nos diz, Yango Bíblia elobi os justos viverão pela fé. bakovivre na kondima. Mas é algo que é invisível. Eza eloko oyo emonanaka Como te. eu posso acreditar em Jesus? Ndenge nakoki kondimela Yesu, Como é que eu posso acreditar nas tuas obras? nakondimela misala na Como Ye, posso ter a certeza kozala na certitude de que Ele morreu na cruz e me ye salvou? akufaki na ekulusu mpona Enquanto que kondima eu nunca vivi. soki namona yango te. Primeira evidência, Ebreva liboso o seu fôlego de vida. pema ya bomoi na yo. Aleluia. Amen. Só o seu fôlego de vida Kaka pema ya é a bomoi primeira evidência. eza ebreve ya liboso. Mas há uma diferença entre a fé, Na diferença entre kondima entre a fé e a esperança. entre kondima pe esperança. Esperança, todo mundo tem. Biso nyonso toza na yango. Mas a fé Me é só kondima para os justos. eza kaka mpona bayengeleli. Aleluia. A esperança, Esperança todo mundo tem. biso nyonso toza nango. Mas a fé, Me kondima somente aquele que crê em Jesus como Senhor e oyo Salvador. kondimela Yesu lokola mobiki. Mas aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, lokola Senhor mpe mobiki saiba que ele tem esperança aza na esperança e tem fé. mpe aza na kondima. O pagão Mopakano só tem esperança. aza kaka na esperança. Aleluia. Amen. Por isso que o pagão, Yango wana mopakano ele pode jogar totoloto, akoki kobeta totoloto ganhar e ter dinheiro. asi mbongo. Mas eu, Me o ngai meu Cristo pagou um valor, akutaki o sangue precioso lá na cruz. nana ya kokwele Por kulu isso que eu sou yango salvo. ngana bibisami. Diga amém 3 vezes. Aleluia. Aplausos para a glória de Deus. Para nós que estamos em Cristo, Wana biso toza kati na Yesu. a Bíblia nos diz, Biblia elobi quando viemos a Cristo, soki toyeba ya Yesu nova criatura somos. tokomaka baekelamu ya sika. Todos os nossos hábitos Nyonso oyo ya kala passaram. eleki. Agora somos novas criaturas. tokomi baekelamu ya O sika. nosso passado Deus já não. Te na biso nzambe amona yango É como se te. fosse um bebê que nasceu hoje. Bebe oyo abotami lelo Não tem passado. aza na pase Mas te. esse bebê Me bebe oyo tem futuro. aza na E fiti. nós em Cristo Biso kati na Yesu temos a fé e temos a esperança na foi pe esperança que Ele vai nos justificar. ye akodifie biso. Nós temos a fé Toza na que kondima vamos entrar no reino de Deus. tokonda kokonza likolo Em Cristo Jesus. na kati na Yesu. Por isso que continue na fé. Yango wana boumela na kondima. Sem a fé, por isso que Deus prometeu Yango nzambe apomele que eu vos abençoarei. na kopambola bino. Tem que continuar a fé Soki bokonde na kondima na perseverança na perseverance para receber essa bênção. wana koza lipamboli Se você desviar, soki oungi essa bênção. Vou dar um exemplo. na kopesa exemple Suponhamos que tu pedes alguma coisa a Deus. soki osenge eloko moko epai ya Não, nzambe Deus, eu quero que me des uma família. nzambe nalingi opesanga famille moko. Aleluia. Amen. Começas a crer já que Deus te deu essa banda família. kondima ke nzambe esi apesi yo famille O que moko é que vai acontecer? nini kosala Tens que continuar na perseverança da fé. esengeli owumela na kondima Porque Deus vai enviar a tua família nzambe akotinda famille na yo no caminho da perseverança. na nzela ya E perseverance. você estarás a vir também neste caminho da Yo mpe perseverança. akozala na nzela oyo ya Vai perseverance. chegar um momento ekokoma na ntango entre moko você entre yo e a tua família na famille na yo vão se encontrar. okokutana. Aleluia. Amen. Mas se você pedir a Deus a tua soki família, osengi nzambe famille começar a andar neste caminho da perseverança ntango oyo na nzela ya e perseverance se desviar, mpe oungi nzela o que yango você pediu a Deus oyo osengaki epai ya vai nzambe passar. E ekoleka quando você voltar, ntango yo kozonga na já é tarde, porque já passou. nzela po ete esi eleki. Por isso que permaneça na fé. yango wana boumela na kondima Permaneça na fé. umela na kondima Eu disse no princípio nalobaki na ebandeli que a fé kondima é não ver com esses olhos, eza komona na miso oyo te é não ouvir também com esses ouvidos. eza mpe koyoka na matoi ya mosuni te. Por que Deus considerou Abraão nzambe akonsideraki abraham como o pai da fé? lokola papa ya kondima. Presta atenção. langa malamu Por que Deus considerou mpona nini Abraão nzambe akonsideraki como abraham o pai da fé? lokola papa ya kondima.
Deus ainda não tinha visto, ainda não tinha criado Elias. Homem de muita fé que mandou para a chuva. Deus ainda não tinha criado Josué. Homem de muita fé que mandou parar o sol. Mas determinou já que o Abraão é o pai da fé. Sabe por quê? Porque na justiça, quando você tem intenção de matar alguém, já és condenado porque você já matou. Aleluia. Na justiça, você te encontra com arma de fogo. Você já começa a disparar para matar alguém. Ele considera já como um criminoso. Então você vai ser justificado pelas tuas obras. Então o Abraão vem com o Isaac no monte, pegou já a faca pronto para lhe matar. Para Deus, o Abraão já matou o seu filho. Mas o Abraão tinha uma certa fé. Deus, apesar de que desde Gênesis capítulo 1 até a história de Abraão, Deus nunca tivera ressuscitado ninguém. Mas Abraão já tinha confiança em Deus. Se eu matar o meu filho, Deus vai me ressuscitar. Aleluia! É por isso que Deus considerou o Abraão como pai da fé. Deus nunca ressuscitou ninguém. Mas o Abraão sabia quem ele seria. Sabia que Deus vai me ressuscitar. Aquilo tudo que eles enterraram a favor de ti, hoje Deus vai ressuscitar. Aleluia! Aplausos fortes para a glória de Deus. Sem a fé é impossível agradar a Deus. Está no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 6. E tem que saber, os que permanecem na fé, Deus muda as suas circunstâncias. A fé muda as circunstâncias. Vou dar muitos exemplos da Bíblia. Não tenho muito ponto, mas vou dar alguns exemplos rápidos. Cristo entra em Jericó. Havia barulho, muito barulho. Presta atenção. Havia um cego. Papai, que Deus vos abençoe pela música que vocês cantaram no domingo. Havia um cego chamado Bartimeu. Perguntou a multidão. Se você ler no Marcos capítulo 6, versículos 46 a 52, pergunta: eu estou ouvindo barulho. O que está acontecendo na frente? As pessoas disseram: Jesus de Nazaré está passando. Aleluia. O Bartimeu era cego, não andava a ver. Perguntou: por que deste barulho? Disseram: não, Jesus de Nazaré está passando. Aleluia. Quando Bartimeu levanta, tirou a sua manta, gritou em alta voz: Jesus, filho de Davi. Aleluia. Mas vocês não entenderam. Falaram no Bartimeu. O que está a passar é Jesus de Nazaré. Mas o Bartimeu não gritou Jesus de Nazaré. O que está a passar? Jesus, filho de Davi. Conseguem ver? Ça c'est juste les rois. C'est mon Seigneur et mon Sauveur.
hoje, amanhã. Aleluia. Amém. Deus sabe o teu caso. Permaneça na fé. Não desvie. Aleluia. Amém. Se ler no livro de Marcos, capítulos 8, versículos 22 a 26. 22 a 26. Marcos 8, 22 a 26. Verás que Cristo Jesus, pela primeira vez na minha Bíblia, Cristo Messias orou para um caso 2 vezes. Não entenderam, né? Cristo Jesus, o Messias, orou para um caso 2 vezes. Cristo entrou em Betsaída. Quando entrou, trouxeram-lhe um cego de nascença. Então ele orou a favor dele. Perguntou-lhe: o que você está a ver? Ele disse: estou a ver pessoas andarem tipo árvores. Jesus disse: não, você ainda não vê. Ele trouxe agora fora da aldeia. Orou para ele pela segunda vez. Agora disse: como é que tu vês? Ele disse: não, agora vejo claramente. Alguém que nunca viu na vida dele. Como é que vai comparar coisas? Espiritualmente, essa pessoa já estava vendo. Espiritualmente, Deus já está te fazer ver. Tantos anseias. Mas tenha fé. Tens que procurar ver. Não com esses olhos. Não procura ouvir nem com esses ouvidos. Mas com ouvidos espirituais. Mas permaneça. Aleluia. Jesus Cristo na cruz estava a ser zombado. Aleluia. E quanto mais a mim. Está a lhe zombar. Ei, tu. Desce. Se você tem poder, desce. Aleluia. Só zombam aquele que está em cima. Aleluia. Você que está em cima. Você que você quer para mim descer. Aleluia. Então por isso que não se preocupe. Deus sabe o teu caso. Deus entra em Siloé. Jesus entra em Siloé. Encontraram um jovem cego. Estava a pedir esmola. Começou a pedir esmola. O Pedro e o João disseram: esse aqui, se calhar é o pai e a mãe. Está no livro de João, capítulo 9, versículos 1 a 10. João 9, 1 a 10. Pode ser. Pode ser que a família dele lhe falou mal. Alguma coisa que se calhar aconteceu na vida dele. Aleluia. Jesus disse, presta atenção, por favor. Jesus disse, esta aqui, a cegueira dele, e para que a glória de Deus seja manifestada. Quando você está com a mão no pescoço, quando você está se preocupar por um caso, saiba que lá nos céus, Cristo está a interceder pelo seu caso. O cego nem sabia se os discípulos estavam a falar o quê. Ele não sabia se eles estavam a falar o quê. Aleluia. Amém. Eles falavam, essa aqui se calhar é ele. Você tem um problema. Permaneça na fé. Saiba que Cristo, o nosso intercessor, está no reino dos céus a interceder na direita do Pai a favor do seu caso. O seu caso é
Amém. o que mais me admira, Olha, calma, Isaac. quando Cristo pôs cuspe na vista dele, Não, Yesu asaki sonho na miso na ye. Jesus lhe disse, Yesu ayeli. agora vai lavar na água desse Siloé. Kende sokala miso na mai ya Siloé. Aleluia. Amém. Alguém que não vê, Moto oya mona kante. tens que ler bem a Bíblia. Tata malamu Biblia. Alguém que não vê. Moto oya Olha mona na Bíblia, kante. verás que ele foi no Siloé, Ye kende na tanki ya Siloé. sozinho, ninguém lhe Ye acompanhou. moto moko ta mema. Alguém que não vê, Moto oya mona kante. começas a ver a resolução do teu caso. Sonho ya kubebe na yo. Não vê com esses olhos, Mona miso oyo te. veja com os olhos Mona miso espirituais. molimo. Que quando vais e lavar Mona kenda kosokola miso. e voltar, Peko as zonga. pessoas vão testemunhar a tua casa. Aleluia. Amém. Tem que ter a coragem de permanecer na fé. Porque Deus conhece o teu caso. Eu lembro-me no jardim do Éden. Uma vez desse Deus fez dormir, adormecer o Adão. Um sono muito profundo. O Adão, quando dormiu, depois acordou, viu uma mulher à frente dele. Aleluia. O Adão disse, esta aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Agora vamos fazer um estudo dessa frase. O Adão tinha que falar primeiramente carne, porque ele está a ver a carne. Mas ele não falou o que ele ainda não está a ver. Quem está a ver osso aqui? Quem está a ver osso? Mas estamos a ver carne. Mas o Adão começou a falar primeiro. Essa aqui é a carne da minha carne. Não. Osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quer dizer que, no seu entender, Deus criou essa mulher no osso dele. Mesmo que Deus não tenha falado com Adão. Quer dizer que o Adão já tinha uma visão ampla, espiritual. Aleluia. E não ficou só. Disse que será chamada Eva. Eva implica dizer mãe de todos os seres viventes. Mas eu só somos eu e a Eva. Nunca nenhum ser vivente existe. Mas já estou a ver de longe que a partir da Eva vai nascer toda a geração do mundo. O Adão está a continuar a ver no olho que a Eva não está a ver. Aleluia. Ainda Deus não tinha criado nem mais um outro ser. Somente Adão e Eva. Mas Adão já está a ver. Adão como a mãe de todos os seres vivos. Você tem que ver o teu caso com os olhos espirituais. Mas não pode ser olhos espirituais da mamãe Doana. Aleluia. Não pode ser daquela mamãe que faz macumba. Aqui nós pregamos Jesus Cristo. Nós aqui pregamos a cruz de Calvário. Aleluia. Mas quando a Eva comete, quando o homem comete, Deus chota o Adão. Normalmente, no dia de hoje, como é que eu seria? Eu poderia pedir divórcio e poderia ter razão. Eu estava morando bem no jardim. Deus te criou e você veio me trazer problema. Não, eu tenho razão. Você veio na tua vida, eu também vou na minha vida. Aleluia. Mas o Adão não deixou o problema dele. Disse nada. Tem uma promessa neste problema. Ela é chamada Eva. Será a mãe de todos os seres vivos. Mesmo sendo meu problema, mas vou sair com ele. Para que a promessa de Deus se cumpra. Permaneça na igreja. Permaneça
balopina Mesmo que falar é morto. Montino roi. Deus, meu rei, Ele vai te ressuscitar. vai te ressuscitar. Aleluia. Amém. Tem que permanecer na fé. E segeli umeda da contigo. A fé é Condima. a firme certeza Exali asirá. das coisas que nós não vimos, Chama campo outro monite. mas cremos Metozondima. que realmente Que na solo. essas coisas são Mas feitas. campo olha exali. Olha, o Josué, Fala. Deus fala com Josué, Zambe, a solana Josué. entram em Jericó. Conta na Jericó. Então, antes de entrar, tem que dar 7 voltas. Agora conta, Senhor, eu vou pensar sete tudo. Aleluia. Amém. Tem que dar 7 voltas. E Senhor, eu vou pensar sete tudo. Então, a parede era enorme, Mine, ela tinha monene. grande, E a monene. mas eles não tinham armas Vamos fazer que na minduki. para poder combater contra essa parede. Opunda na minha olho. Deus disse somente cantem, Zambe, alodi. cantem Boyemba. e fazem volta. Openda sete A tudo. primeira volta, quando eles deram, Olha, você tá com uma benta aqui agora. normalmente, Normalmente. se formos a ver, Só que totalmente. eles já tinham passado Jericó. Deixa eu ligar aqui, Jericó. Vou dar um exemplo. Eu tô pensando exame. Eu estou aqui em frente Gana essa aula de coção. desta parede. E a minha olho. É o problema que está me perturbando. Agora Deus disse dar volta. Quando tava lá de benta tudo. Se eu dar a volta Só que na benta e tudo. ficar aqui à frente, Pega, come aula. eu já passei um Gana problema. equipe problema. Aleluia. Amém. Mas Deus não quer isso. Menzambe alingi olho. Sabe o que Deus quer? Menino zamba Para alingi. você dar mesmo volta. Alingi eu penso a pensar Se tudo. ir no livro de Efésios, capítulo 6, Capítulo 6. a Bíblia nos diz: Bíblia exoloba. não existe nenhuma armadura Eza na ekundeli moko te. que proteja as costas. Oyo ebombaka Você está em frente ao problema. ozali poso ya problema. Se você ir atrás, à frente desse problema, estás a dar costas. Ozopesa mokongo. Esse problema, como nós não temos nenhuma armadura que proteja as costas, esse problema, esta parede, pode te cair. Aleluia. Amém. Deus não quer que você dê costas aos teus problemas. Deixa que Deus fique à frente dos teus problemas. Aleluia. Amém. Sabe por que Moisés no monte Moisés na ngomba pediu a Deus? acenda aqui nzambe. Deus, Senhor, Ela vem colo. eu quero ver a tua Na cara. linha mona elonginayo. Deus lhe disse: Tama yebi. não, eu sou muito nervoso. Na zakanda makana. Não consegues ver a minha cara. Omukamona elonginayo. Vou te permitir você ver apenas as minhas costas. Aleluia. Amém. Sabe por quê? Porque a face de Deus, a face de Deus é que combate os nossos inimigos. Atrás de Deus é a misericórdia de Deus. Por isso que quando essa mulher de fluxo de sangue entendeu isto, veio nas costas de Cristo e quando pecou, automaticamente o fluxo de sangue parou. Aleluia. Agora imagina só, o papai está me fazendo combater. Aleluia. Eu estou aqui. Eu não posso dar costas. Porque não tenho arma que proteja minhas costas. Mas tenho Deus à minha frente. Agora eu estou atrás de Deus, que é a misericórdia dele. E o papai que está me combatendo está à frente de quem? Aleluia. Será que entenderam, né? Aquelas pessoas que querem te fazer mal, eles não estão à tua frente. Não. Aleluia. Quem está à tua frente? Protege. O Senhor diz. Permaneça na fé. Porque Deus vai te fazer vencer. Mas também não se preocupe. Às vezes, aquela tua fé pode se mexer um bocadinho, mas fica firme. Aleluia. Fica firme na oração. Há coisas que acontecem na nossa vida. É só treino. Deus está te treinando. Não se preocupe. Deus está te treinando para o teu futuro
acontecer, Ele tomar conta de ti. Vou te dar um exemplo. O Moisés, quando entra dentro do Egito, as pessoas pensaram que é a primeira vez que ele está a lançar o cajado no chão para depois comer aquelas serpentes pequenas. Aleluia. Não era a primeira vez. Deus já tinha lhe treinado lá no deserto. Você está passando num deserto. Deus só está te treinar. Só está te treinar. Quando chegares em frente ao faraó, quando tentares o cajado, é o sinal da santificação. Ele vai te fazer vencer. Há coisas que acontecem na nossa vida. Deus simplesmente está te treinar. Davi encontra-se com Golias. Ele pergunta a Golias. Primeiramente, Golias pergunta: quem vencer vão lhe dar o quê? Aleluia. Davi vem e pergunta: não. Quem matar vão lhe dar o quê? Davi já está vendo Golias morto. Ele não está vendo Golias com essa vista. Está vendo a vista assistida. Aleluia. Amém. Sabe por quê? Deus já treinava o Davi lá na mata. Como é que Deus treinava o Davi? Yahweh essa equipe longa. Na copanga e logo. Jesus é meu pastor. Nada me faltará. Diga isso, Deus. Se você abandonar Jesus, é morte total. É morte total. Aleluia. Amém. Satanás carne lavou na casa. Por isso que permaneça na fé. A pessoa está pensando o que é? Quando Golias se encontrou com Davi, ele está perguntando: esse bem pequeno é quem mais? Esse pequenininho é quem? Enquanto que Davi, na mata, o que ele fazia? Já matava ursos. Para urso te atacar, o urso não vem atacar assim. O urso levanta. E quando o urso levantava, o Davi te atacava. E quando Golias estava de pé, o Davi via o urso. A maneira que eu matei o urso é da maneira que eu vou matar. Deus vai resolver o teu problema hoje. Fala no teu irmão. Deus vai resolver o problema hoje. Em nome de Deus. Permaneça na fé. Firme o fundamento das coisas que não vimos. E Deus, quando te usa, Deus nunca vai te deixar assim. Ele sabe o teu caso. Sabe? Por isso que ontem nós falamos: há coisa que você já não vai pedir mais. Já pediste, agora permaneça. Tu permaneça no caminho da perseverança, da santificação, para você se encontrar com aquilo que você pediu. Deus sabe quando Ele vai te dar. Ele é o dono das circunstâncias, Ele é o dono do tempo. Olha, Jesus Cristo vão se encontrar com os discípulos em Cafarnaum. Amanhã vamos falar de Cafarnaum. Cristo, quando veio na Galileia, era uma multidão que o seguia. Então, os discípulos
o Pedro e João fizeram quase toda a noite. Não, fizeram toda a noite sem pescar nada. Então Jesus veio. Então ele quer pregar a palavra. Então naquela altura não havia microfone. Ele queria subir dentro do barco para que quando pudesse transmitir a mensagem, a água facilitasse a transmissão da palavra. Mas o Pedro só deu o barco porque não tinha conseguido nada. Porque se o Pedro conseguisse alguma coisa, podia falar, não, eu vou trabalhar. Aleluia. Da maneira que Jesus te encontrou, é vão. Não vai te deixar em vão. Aleluia. Quando Jesus Cristo acabou de pregar a palavra, ele disse: lancem a rede. Toda noite estamos cansados. Nós já tentamos tudo. Eu sou maestro. Eu consigo pescar. Mas aqui nada. Jesus disse: lança a rede. E Pedro disse: pelo poder das tuas palavras, eu vou crer. A palavra é espiritual. Abre os seus ouvidos espirituais. No mesmo barco, na mesma rede, aleluia, no mesmo anzol, no mesmo rio, lançaram, conseguiram. Cada na começo wana ya makara, ya kaka ngurupa, na bodina nake pendant 10 ans. Mas hoje, je prophétise au nom de Jésus que abençoe les choses dans ta vie. Alléluia. Quando lançaram, viram peixe em abundância. Por isso que na fé existem etapas. Há uma etapa que vão te chamar Simão. Há uma etapa que vão te chamar Pedro. Há a etapa que vão te chamar Jacó. Há a etapa que vão te chamar Israel. Aleluia. Há a etapa que estão me chamar irmão Bengue. Há a etapa que Deus só sabe. Aleluia. Amém. Permaneça na fé. Deus sabe o que Ele faz. Temos muito para falar. Mas vamos agora falar do centurião. Por causa do tempo. Centurião. O que significa centurião? Centurião significa um oficial. Um oficial que era pagão. Ateu. Aí ele disse que aí ele mandava ele. Então ele comandava uma centúria numa unidade militar dentro de Cafarnaum. Quer dizer que dentro do Cafarnaum havia uma unidade militar que era controlada pelo este centurião. Por que eles chamavam centurião? Eles chamavam centurião porque ele controlava mais de 100 soldados. 100 militares, 100. Alguns dizem 80, alguns dizem 90, mas a Bíblia confirma que era o mesmo 100. Centurião. Aleluia. Um homem pagão que não conhece as palavras de Deus, só andava a ouvir de Jesus.
Cristo entra em Cafarnaum. Este homem veio ter com ele. Aleluia. Amém. Este homem pede, roga a Cristo. Por favor, S'il vous plaît, o meu servo está atormentado. Está moribundo. Está mesmo pronto a morrer. Cristo lhe respondeu: vamos junto até a tua casa. Este homem respondeu-lhe: disse, não. Não quero que tu vá até a minha casa. Porque eu não sou digno de tu entrar em minha casa. Aleluia. Amém. Diz a Jesus: eu sou homem de poder. Quando eu falo a um servo, vai, este servo também vai. Quando digo a este servo, vem, este servo também vem. E quando eu digo faça isso, este servo também faz. Mas para tu, Senhor, diz apenas uma palavra. Aleluia. Jesus Cristo olhou aos que estavam com ele. Disse: eu em Israel nunca vi tamanha de tanta fé, mais do que deste cavalo. Aleluia. Alguém pagão diz a Jesus: eu quero que digas apenas uma palavra. O meu servo sarará. Por quê? Porque eu recebo autoridade no Império Romano. Quando eles falam, e eu também faço a mesma coisa que eu tenho autoridade. Quando falo a um meu servo, vai, e este servo vai. Se eu dizer vem, este servo vai. Se eu dizer faça, este servo vai. Mas quanto a ti, Senhor, que és o Criador dos Criadores, que és o Senhor do Universo, isso implica dizer que o poder deste homem perante Cristo não tem valor. Eu me submeto a ti, Senhor. Eu posso falar no meu cérebro para fazer. Pode fazer. Mas não tenho direito, não tenho poder de mandar ir embora a morte. Não tenho poder de mandar vir a saúde. Lucas capítulo 10, versículo 19. Papá, faz a leitura agora, por favor. Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. napesaki bino nguya ya koniata banioka na bascorpion mpe kosilisa makasi nyonso ya banguna. Eloko moko te ekoki kosala bino mabe. Botika kosepela mpo milimo mabe ezali kotosa bino, kasi bosepela mpo Nzambe asi akomi bakombo na bino na mokanda ya bato na ye na likolo. Maloba na Nzambe wana. Amém. Est-ce que vous têm autoridade para pisar de serpente e escorpião e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Aleluia. Amém. Jesus Cristo está a dar comando aos seus discípulos. Este eu vos dou poder de pisar contra todos os espíritos malignos. Até pela fé vocês farão coisas que até eu não fiz. Aleluia. Este poder Cristo está a dar aos seus discípulos. Não está a dar a centurião. Agora vamos lá ver. Entre o centurião e os discípulos,
Jesus. Quem em que Jesus poderia admirar? Qual é a fé que Jesus podia admirar? Qual é a fé que Jesus poderia admirar? Aleluia. Este centurião de Cafarnaum tem uma lição importante para a igreja de Cristo hoje. Ele não conhece a Jesus. Aleluia. Mas ele disse: Cristo fala apenas uma palavra. Mas o meu servo sarará. Enquanto que Deus deu poder a nós para repreendermos todos os espíritos malignos que não nos farão nada. Você tem este poder. Só que você anda a procurar a ver este poder com estes olhos. Aleluia. Amém. Você quer ter a fé com estes olhos. Aleluia. Não procura ter a fé com estes olhos, nem com esses ouvidos, porque vai se desviar. Para você ter a certeza disso, vamos concluir aqui. João capítulo 20. Versículos 25 a 29. João 20. 25 a 29. Por favor, a leitura. Dizia-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Ele, porém, lhe respondeu: se eu não vir o sinal do escravo nas mãos, e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma hei de acreditar. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete no meu lado, e não mais sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, meu e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, acreditaste? Bem-aventurado os que não viram e acreditaram. Palavra do Senhor. Eu sou um homem debaixo do poder. Eu recebo ordens a partir do Império Romano. Tenho o poder de falar do meu servo: vai. E ele vai. Tenho o poder de falar: vem. E ele vem. Tenho o poder de falar: faz. E ele faz. Jesus volta. Diz: eu nunca vi tamanha fé. Aleluia. Enquanto que Jesus não deu poder a centurião de Cafarnaum, deu poder aos seus discípulos. Enquanto que o centurião se está submetendo sob o poder de Cristo, agora nós que estamos dentro de Cristo, qual é o tipo de problema que vai ultrapassar a tua mente? Aleluia. Se você tens poder em nome de Jesus, tens poder de mandar ir o teu problema, ele vai te obedecer. Aleluia. Por que você só quer ver com estes olhos? Aleluia. Amém. Quando Jesus Cristo ressuscitou, sarou aquela mulher do fluxo de sangue, Tomé estava ali. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Tomé estava ali. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, e trouxeram aquele aleijado em cima do teto, aquele aleijado aí em Cafarnaum, o Tomé estava ali. Quando Cristo
Cristo entra em Jericó Yesu akoti na e Jeriko. cura Bartimeu. Mpe abikisi Bartimeo. Também estava ali. Mpe azalaki wana. Aleluia. Quando Cristo diz Ntango Yesu alobi. que eu vou morrer, Nga nakokufa. depois de 3 dias, Na mikolo eu misato. vou ressuscitar. Kosekwa. O centurião de Cafarnaum Mokonzi ya mapinga. não estava ali. Azalaki wana te. Quem pode duvidar Ayebakaki das palavras de Deus? ya maloba ya Nzambe. A saúde que Deus dá aos teus filhos, Sante Nzambe apesaka bana na yo. a saúde que dá ao teu marido, Sante azopesa mobali na yo. aquela comida que você come mesmo que não tem Ei, sal, oliaka te ezanga mas continuas a Mais viver, ozovivre continuas a kino ter fôlego de vida. ozapema na Por que você só quer ter carro? olingi ke Para acreditar que Deus age, ondima ke Nzambe asalaka. para que você acredita que Jesus ressuscitou. Ke Yesu asekwa. Por que você só tem que pôr o teu dedo Olingi ke osala mosapi na yo. aqui nas feridas de Cristo? Na bapota ya Yesu. Enquanto que se Cristo falar uma palavra, Yesu alobi liloba moko. o meu servo vai curar. Ei na ngai akobikisama. Aleluia. Amen. Temos que interpretar a Bíblia. Esengeli Que tolimo. Deus abençoe a sua palavra. Vamos levantar e vamos orar. Fica concentrado na presença de Deus. Eu sei que Deus falou coisas maravilhosas na tarde de hoje. Sei que muita gente já não tinha fé. Queria ver só para acreditar. Mas hoje aprendemos que não é preciso ver para crer. Porque esse bocadinho que Jesus está fazendo na minha vida é suficiente. Por isso que o apóstolo Paulo diz: a sua graça me basta, Senhor. Agora começa a orar a Deus. Começa a orar a Deus. Para começar a revitalizar a tua fé. Tudo quanto eles prenderam, em nome de Jesus, Jesus vai te conceder. Fica concentrado na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Erga tuas mãos em cima. Começa a saborar agora. Começa a pedir aquilo que te destruíram. Começa a pedir que a sua fé possa ser revitalizada. Deus começa a revitalizar a tua fé. Começa a abrir as tuas vistas espirituais para que possa ver a tua família, para que possa ver o teu casamento, para que possa ver as tuas bênçãos, para que possa ver você a fluir na vida, para que possa ver o teu emprego. Começa a orar agora com toda a fé. Ora com a fé agora. Ora com a fé. Oh, Jesus, obrigado pela graça.
Em primeiro lugar, agradeço a Deus pela oportunidade que me concedeu. O povo de Deus foi alimentado pela palavra de Deus. Falamos sobre a fé do centurião, como é que a igreja de Cristo hoje não tem tanta fé e um centurião, um pagão, mostrou tanta fé, enquanto que o Tomé duvidou das palavras que Cristo, quando lhe dissera que poderia ressuscitar. Então a igreja de Cristo hoje só quero acreditar vendo se tem carro, tem outras coisas, enquanto que a fé é firme fundamento das coisas que não vimos, mas cremos. Então ilustramos ao povo de Deus que tem que ter a fé em Cristo, que tudo quanto nós pedirmos na fé, Cristo vai nos conceder. Fé é o firme fundamento das coisas em que não vimos, mas acreditamos que nós temos. Segundo Hebreus 11:1. O centurião era o capitão, né, que reinava dentro de Cafarnaum. Ele é que controlava uma base militar dentro de Cafarnaum. Mas quando veio ter com Cristo, ele apresentou uma certa fé que admirou a Cristo. A igreja de Cristo hoje tem que ter mais fé em relação a um pagão, porque aquele centurião era um pagão. Mas um Tomé, que andava com Cristo todos os dias, não acreditou nas palavras de Deus quando Cristo lhes disse que em 3 dias eu poderia ressuscitar. A igreja de Cristo hoje não quer acreditar nas palavras de Cristo de que pode ser abençoado. Para acreditar que quero ser abençoado, primeiramente tem que ter bens materiais na mão, depois é que vai acreditar. Isto é falso e nós estamos a ilustrar o povo de Deus para que tenha fé antes de ver. E o que diz sobre o tema de hoje? Bom, o tema de hoje veio é para nos fortificar, é para nós crer sobre aquilo que estamos a ser pregado, para nós sermos fortes na presença de Deus, que não possamos se afastar na presença de Deus. Um pregador inspirado, um pregador que é chamado mesmo, que Deus escolheu para vir libertar o povo mesmo. O que eu quero dizer para o tema de hoje, que o Deus seja louvado, é um tema profundo, é um tema que a gente temos que considerar isso conforme foi pregado. A Bíblia diz, a fé vem naquilo que nós ouvimos, e aquilo que nós ouvimos é a palavra de Deus. Quer dizer, hoje foi mesmo muito bom. Então o pregador Beng entrou mesmo na profundidade. Aquelas pessoas que estavam atentos a ouvir, a receber a mensagem do Senhor, foram mesmo abençoados. O que eu quero dizer acerca do pregador que o pregador Beng seja bem-vindo na igreja, que como o dia da manhã é o dia que ele vai encerrar o seminário, que Deus esteja com ele. Ele está a vir mesmo com as capacidades que Deus está a lhe conceder. Yaliboso na kumisi nzambe pona kolanisa mana temi oyo bawiti koteya biso. Vraiment mundimi oyo azangi kundima ezali pasi mingi. Yango porque kundima yango ezali nde base pena ya mundimi. Ona porque ye moko nkolo komo alobi ke na da moko oyo amoni te kasi andimi yango wana nde kundima oyo pena ezali ya mutu ya mingi. Mundimi fo kozanga kundima te, mundimi fo kozala na kundima. Po kundima yango nde ezali base pena ya mundimi. Motei vraiment nasengi mingi pena muito obrigado pona oyo atei biso epui nzamba pambola ye abakisa pe lisusu esika oyo witi po ete mokolo mosusu ayeba kolesa biso na nzela liloba oyo ezali ya molimo mosantu tokozanga kokumisa ye te. Yango nzamba pambola ye azala na ye vraiment asunga ye mingi porque tango nyonso na kosala na kati na ilanga oyo nzamba apesi ye yozala motu ya mingi bani. Na kumisi nzambe pena nzamba abatela ye asunga ye lisusu pena mingi na nyonso vraiment yango nde nazalaki nayo na posa. A fé é a base da vida cristã. Eu acredito, conforme diz a Bíblia, que sem a fé ninguém pode agradar a Deus. Para podermos agradar a Deus, primeiramente temos que ter a fé. E há um erro que muita gente faz. Primeiramente procuram ver para acreditar, ao passo que a fé é acreditar para ver. Quando acreditamos, é assim que veremos a manifestação do sobrenatural nas nossas vidas. Para todos aqueles que querem ver a manifestação, o agir de Deus na sua vida, primeiramente devem acreditar, só assim poderão ver Deus agir nas suas vidas. Que a graça do Senhor continue a fluir abundantemente na vida dela.